boa noite a todos e todas. Estamos mais uma noite aqui reunidos com as Corsã em casa e dessa vez nós vamos falar sobre plano odontológico. Então, fica o convite aqui, mesmo quem não é sócio, chama aquele colega que não é sócio, manda um WhatsApp para ele aí, pede para ele assistir, porque plano odontológico basta ser funcionário da Corsã para ter. Não há necessidade de ser associado. Então, é um assunto que interessa a todos e todas dentro da companhia. Então, fica aí o convite, passa adiante, manda o pessoal aí, os teus colegas, acessar, acompanhar pela página da Corsã no Facebook, né? E a gente, então, dá andamento aqui a mais uma segunda-feira gelada, né? Vamos aguardar um pouquinho o nosso pessoal chegar aqui. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso As Corsã em Casa. E eu vou passando aqui a boa noite, Viana. O Viana é nosso secretário que está nos acompanhando aqui, secretário do interior das Corsã, já está aqui conosco nos acompanhando. Eu vou pedir que o pessoal, quando colocar um comentário ali, colocar a cidade da onde está falando, para a gente, né, mais ou menos mapear aí todo mundo que está conosco, né? Dona Diza, boa noite. Bom, pessoal, o plano odontológico é, sem dúvida alguma, um excelente benefício que nós temos, né? E a nossa ideia hoje, conversar sobre o plano, é esclarecer dúvidas, né? Buscar esclarecer o máximo de dúvidas que eu sei que sempre surgem, né? Ou é na forma como eu vou utilizar o plano, ou é a minha carteirinha que não chega, não sei baixar o aplicativo, quais são os benefícios todos que cobre, né? Qual é a cobertura desse plano? Então, tudo isso a gente vai debater aqui. Também peço que aqueles assuntos que são mais particulares, né, que são bem pontuais, a gente vai dar uma atenção lá no final, aí o pessoal dá benefício, vai entrar em contato e vai, então, esclarecer individualmente, né, as situações mais pontuais. Então, assim, pessoal, Roberto Paraíba, boa noite, de Palmeira das Missões, olha que legal. Nanda Alves, de Santa Maria, sejam muito bem-vindos. Milton Gambini, lá de Passo Fundo, sejam bem-vindos, pessoal. Nosso plano é show, diz a Nanda, uso desde o início. É isso aí, Nanda, é muito bom e a gente tem que fazer de tudo para manter o plano, sim, nas condições que nós temos, que ele é excelente. E para fazer essa explanação aí com mais propriedade, eu vou passar, então, a palavra para o Maurício, que é da Benefício. A Benefício é a nossa parceira, nos acompanha aqui desde o início da gestão. Então, aqui conosco hoje tem o Maurício, que é da Benefício, as meninas todas do atendimento também, que é a Larissa, a Andiara e a Aline, que são da Benefício, estão aqui conosco. E o Marcelo, que é da própria Odonto Empresas, que está aqui conosco também para nos ajudar a esclarecer o máximo de dúvidas. Muito obrigada, Marcelo, e ao pessoal da Benefício. Então, passando a palavra para o Maurício dá início, então, aí a nossa live de hoje. Boa noite a todos, então, mais uma vez, feliz em estar aqui junto com as Corsã, seus associados, nossa presidenta, a equipe da Benefício Sul, sempre pronta a ajudar, a oferecer seu serviço, e nós falávamos antes de começar a nossa live, o carinho que a gente acaba criando pela associação, pelos seus sócios, né? E a dedicação que essa equipe tem aí em procurar sempre satisfazer, deixar todos bem satisfeitos quando se precisa utilizar desse benefício, que é um benefício importantíssimo e de grande valor. Agradeço também a presença do Marcelo, aí, que tem sido um grande parceiro nosso e tem se solidarizado com algumas demandas que nós temos mais difíceis, às vezes, de conseguir contornar, mas nunca se mediu esforços para que sejamos contemplados com uma solução. Então, Marcelo, a ti e a tua equipe aí, nossos agradecimentos.
Eu gostaria, presidente, se possível, eu compartilhar com quem está nos vendo um pouco do trabalho que nós realizamos até chegar onde estamos hoje, em relação ao plano odontológico. Tranquilo, fica à vontade. Deixa eu me achar um pouquinho aqui, que Tá. a tecnologia Deixa eu dar aqui boa noite para a Andrisa, que sempre nos acompanha, né, Andrisa? Toda segunda-feira, muito bacana. Cíntia, nossa colega que está aqui conosco, colega de Ascorsã. O Marcos Matos, de Canguçu, né? Também está aqui. Marcos, a gente já vê o teu questionamento aqui. Eu acho que o que nós temos para mostrar... Estão vendo minha tela já? Alô? Sim. Tá. Eu não estou vendo vocês, então qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Tá, pode deixar. Mas a ideia é mostrar um pouco do trabalho que nós realizamos quando fomos apresentados à Ascorsã, onde havia um grau de insatisfação, um grau de preocupação até em questões financeiras em relação ao plano e pouco diagnóstico dos problemas que realmente estavam afetando. Então, uma coisa um pouco generalizada, não está bom, a gente não gosta. Né? O que nós fizemos? Fizemos um levantamento de mercado. Primeiro, nós tínhamos um gap de diferença de valor que estava custando para a associação cerca de R$250 mil ano, com projeção de aumentar bastante. Isso não tem condições de nenhuma associação subsidiar uma diferença tão significativa dessas. O que nós fizemos? Fomos buscar no mercado os players que tivessem capacidade de oferecer aquilo que a Caixa oferece, sendo que o produto é um dos produtos mais amplos do mercado, uma vez que ele contempla garantias que os planos que são comercializados em prateleira geralmente não têm. Capilaridade. A Corsã tem funcionários distribuídos em todo o Rio Grande do Sul. A gente precisava de uma empresa que nos atendesse também a essa demanda. E preço, porque nós temos uma limitação muito grande de preço. Então, conciliar todos esses fatores era uma missão bastante difícil. Mas antes de nós falarmos que a Caixa, que nós tínhamos uma opção melhor, era preciso fazer esse diagnóstico. Então, as empresas que têm capacidade de oferecer rede, produto, preço, atendimento, não são muitas. A gente tem uma limitação. E esse mercado também está bastante agitado. Uma empresa comprando a outra, a Odontoprev hoje é Bradesco, as duas ainda trabalham com marcas separadas, acabam até concorrendo em alguns momentos, né? MetLife, Uniodonto, Sul América e a própria Caixa. São as empresas maiores com maior capacidade de capilaridade e produtos que possam se assemelhar ao que nós tínhamos. Bom, quando a gente começou a fazer a cotação, algumas delas já declinaram, porque não tinham condições de atender tudo aquilo que nós estávamos exigindo, e principalmente a questão de preço. Né? E aquelas que poderiam fazer, não ofereciam determinados benefícios para grupos associativos. Então, acabou que a nossa limitação foi se tornando cada vez maior. Já a Caixa era a única que o plano Delta, ali embaixo, oferecia desde o rol mínimo da ANS, procedimentos adicionais ao rol, documentação ortodôntica, próteses removíveis, manutenção ortodôntica, que é outro fator importante, e todas as próteses. Esse é um diferencial único nosso. Bom, mas eu não posso ter um plano, então tira fora a prótese e a ortodonto, que eles custam muito menos. Pois é, mas vejam só, o valor que tem isso para o nosso associado, que mais de 70% dos gastos com a utilização estão relacionados a essas duas garantias, que são garantias caras. Por isso que os planos acabam excluindo ela de oferecer dentro... Não é exigência da Agência Nacional de Saúde, ele faz parte de um pacote adicional, de uma garantia adicional oferecida pela operadora, e que é responsável por 70% dos custos de utilização dos associados da Ascorsã. Então, porque também nós pensamos, será que não vale a pena a gente oferecer um produto básico? Nós vamos ter uma concorrência maior? Pois é, mas se percebeu que o maior número de utilização estavam justamente nesses diferenciais. Aí nós vamos para o mercado e vamos ver o que o mercado tem para oferecer. Essa página é uma página de site, se vocês colocaram
colocarem na internet lá a cotação online de plano odontológico, vocês vão ver. O plano mais completo dessa empresa aqui, ó, que se assemelha ao nosso, custa R$ 219,90. Esse é o preço que uma pessoa paga para adquirir individualmente um plano completo, que tem prótese, que tem ortodontia, que tem tudo aquilo que o nosso plano oferece. Então vejam como o custo com um plano desse é muito elevado. Já o plano que a gente diz que é o rol mínimo, essa empresa está oferecendo por R$ 41,90. A própria Caixa oferece o plano com rol mínimo, eu não sei até se esses números estão atualizados, talvez o Marcelo me puxe a orelha depois aí, mas isso aqui é de algum tempo atrás, mas serve como referência, tá? Marcelo, se não estiver certo, desculpa, é mais para mostrar a diferença de valor que tem em função desses benefícios adicionais, né? O plano básico a partir de R$ 36,90 e já o plano Delta, que é o nosso plano, né, que oferece tudo aquilo que nós falamos antes, também na faixa de 219. Enquanto que a Ascorsan, o associado da Ascorsan, está pagando praticamente 20% desse preço. É muito baixo, é muito baixo. Isso a gente conseguiu por uma série de fatores, acompanhando a utilização, orientando bem os usuários a utilizar de forma correta, analisando junto essa sinistralidade, essa frequência de uso com a operadora e principalmente pelo número de pessoas que a gente consegue manter no plano. Quando a gente foi ver a capilaridade, a maioria delas oferece uma capilaridade menor. E aí vem aquele problema que nós temos em relação a alguns locais que há dificuldade de se ter profissionais credenciados. E depois o Marcelo pode falar melhor, ele não vai se chatear porque ele é dentista também, profissional, mas muitas vezes o profissional ele faz credenciamento para chamar cliente, na medida que ele tem cliente, ele deixa de atender pelo plano. É uma área bastante difícil de se trabalhar, mas para manter essa viabilidade tem que ter um custo coerente, né? E para isso existem tabelas e estudos de atuários para manter o equilíbrio do contrato. Então, diante de tudo que nós analisamos, da rede, da capilaridade, maior cobertura no nosso estado, as maiores coberturas e garantias de procedimentos e o preço, a gente concluiu que a Caixa ainda era o nosso melhor parceiro. A partir daí, a gente começou um trabalho que nós fizemos com a nossa expertise de quase 30 anos, especializada na gestão de planos de saúde, odontológicos, na área de seguro de pessoas, né, prestando serviço para diversas empresas, grandes grupos empresariais, sindicatos, das mais diversas áreas e em todo o Brasil. A gente usou desse know-how para tentar melhorar, então, aquilo que nós identificamos que era o que tinha de melhor já para oferecer para os associados, né? Então, melhorar a comunicação, informar melhor, o que a gente vê que o nível de satisfação está muito relacionado a isso, né? A informação. E aí nós fazermos um trabalho junto com a Caixa de ampliação de rede, fizemos campanha de novos associados, infelizmente fomos prejudicados pelo impacto da pandemia, aumentar mais a divulgação do plano e manter as nossas avaliações periódicas da utilização. Hoje nós temos praticamente 8.500 usuários, né? Nós fizemos uma renovação em 2020 sem reajuste. Gente, isso é muito raro, tá? Isso requer, primeiro, viabilidade para que possa acontecer, tá? Segundo, uma parceria muito grande, muito grande, porque existe uma dificuldade da patrocinadora em entender que plano de saúde, diferente de outros mercados, assim como é também o plano de saúde e odonto, né? Eles têm uma inflação diferenciada, eles sofrem impactos de forma diferente, eles não podem ser equiparados com índices inflacionários de mercado. Eles são uma categoria à parte. E é muito difícil não ter reajuste, porque se nós tivermos um desequilíbrio financeiro no plano, a reavaliação dele no próximo ano sofre impacto por essa utilização, e isso que muitas vezes torna inviável. Então,
mais uma vez aqui, eu acho que o Marcelo foi fundamental e a sua equipe. E em 2021, nós, mais uma vez, agora pelo terceiro ano consecutivo, estamos pagando o mesmo valor sem reajuste. Continuamos negociando com a patrocinadora, porque é preciso reajustar para manter a viabilidade do plano, mas não tem nos faltado a parceria do nosso fornecedor, da Caixa, em relação a isso. Nós mantemos os nossos canais de atendimento com plantões virtuais, através de e-mail, WhatsApp, que é o mais utilizado hoje, praticamente 90% o WhatsApp. E quem quiser ter maior informação, tirar dúvidas, esclarecimentos, auxílio, problema de rede, problema de autorização, enfim, seja o que for, tem a nossa equipe toda à sua disposição. Então, de forma resumida, a gente agradece a parceria, agradece a confiança que a gente sempre teve da Ascorsan para poder oferecer o que o mercado tem de melhor aos seus associados. Importante, duas informações ali que não constam nesse relatório e que eu estava verificando com a equipe antes de iniciarmos. De todos os atendimentos prestados à Ascorsan, a reclamação em relação ao plano, não gosto desse plano, é 0,02%. Na verdade, teve uma, né? Que às vezes a gente não consegue nem identificar o que a pessoa realmente está solicitando. Mas a gente conseguiu cessar aquela constante sensação de que o plano não era bom. O que falta é orientação, o que falta é conhecimento, e a gente faz a nossa culpa, porque é a nossa obrigação levar o maior número de conhecimento para que o usuário seja capaz dele solucionar na hora que precisa. Mas a gente sabe também que existe dificuldade, não só de entendimento, como dificuldade do próprio plano, da questão essa de rede, de capilaridade, de alguns procedimentos que fogem dessa relação. Enfim, a gente tem toda a equipe aí. E também outra informação importante é que houve uma preocupação muito grande no início da pandemia com uma possível redução de usuários, né? E eu acho que ficou comprovado o valor que as pessoas dão a ele no momento que a gente viu que praticamente não alterou nada. Ou seja, nós mantivemos um número bem considerável de associados, sem saída, com ingresso de novos, e como a Adriana falou, eu acho que as pessoas só não têm se desconhecem esse benefício, porque a patrocinadora Corsan oferece isso gratuitamente através da Ascorsan. E esse associado vai ter o melhor plano do Brasil, o plano mais completo, podendo incluir seus dependentes por aquele valor irrisório em termos de plano. Uma vez que a gente vê que o mercado oferece a 220, a gente está comercializando a 35,83. Então, acho que são informações importantes para que as pessoas conheçam mais e até valorizem o benefício que eles têm à sua disposição. E parabenizo mais uma vez a Ascorsan pela capacidade de construir isso, né? Obrigada, Maurício, obrigada. Eu vou dar boa noite aqui ao Beto Vieira, Simone Brando, Simone lá da fronteira, boa noite. Luiz Martins, boa noite, Luiz. Sobre cobertura e sobre um outro comentário do Marcos aqui, que é a questão de rede, nós estaremos agora ao longo aí da conversa respondendo, tá? Depois os casos, como eu falei, os casos bem pontuais serão respondidos individualmente, tá? O Fernando, boa noite, Caquedo, boa noite, Fernando. Paulo César Link, boa noite. Eu gostaria que vocês colocassem sempre ao lado do comentário a cidade da onde está falando, para a gente ter uma ideia aí com todo o estado que a gente está conversando, né? Sandro, boa noite, Sandro. Sandro, nosso secretário do esporte da Ascorsan, está aqui conosco também. Pedro, boa noite, querido. Então, assim, pessoal, eu vou passar a palavra agora ao Marcelo, que é o nosso representante da Odonto Empresas, que vai agora entrar um pouquinho mais no detalhe do plano em si, né, Marcelo? Uma boa noite para ti, seja bem-vindo aqui ao nosso Ascorsan em Casa. Obrigado,
quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer você, Adriana, pela oportunidade, o parceiro Maurício, parceiro já de longa data, né, Maurício? Agradecer as meninas que me ajudaram aqui nessa live. Estou muito feliz, como eu tinha dito anteriormente. Vamos falar um pouquinho. A minha ideia é falar um pouquinho sobre o grupo, sobre a estrutura da onde a Odonto Empresas está, depois falar um pouquinho da Odonto Empresa e a gente vai desenvolvendo durante a live os demais assuntos de rede e demais perguntas que possam aparecer, tá bom? Marcelo, eu vou pedir para te fazer um esclarecimento que causa bastante confusão para quem não tem o contato constante com isso. Odonto Empresa é da Caixa Seguradora. Fala um pouquinho desses nomes que complicam um pouco o entendimento. É boa espécie que a gente sempre fala, né? O plano é da Caixa. Tá, mas a gente localiza ele por Odonto Empresas. Então, quer dizer, a pessoa sempre fica perdida. Se puder já passar para mim, e a gente vai colocando, eu já vou esclarecendo sobre isso. Tá. A Odonto Empresa é uma empresa que foi comprada em 2015 por uma holding formada pela Caixa Econômica Federal Banco e pela CNP Insurance, uma seguradora francesa. Essa compra foi feita com divisão de ações da Odonto Empresa. E, então, a Odonto Empresa hoje faz parte de um grupo, de uma holding, onde 48% é da Caixa Econômica Federal e 51% da CNP Insurance. Essa junção é a Caixa Seguradora, que a gente usa como nome fantasia, e é o nosso brasão, né, que a gente carrega com bastante orgulho. É uma empresa muito rentável, muito forte do mercado, com números astronômicos de faturamento, de receita, que traz muita segurança, inclusive, para nós, como produto odontológico, dentro dessa seguradora ao qual a gente está colocado. Então, essa parceria se iniciou entre a CNP e a Caixa Seguradora 22 anos atrás, lá atrás, e a Odonto foi comprada em 2013 para 2015. Foi uma negociação de quase 2 anos de compra. A CNP Seguros Holding é uma estrutura dentro do grupo Caixa Seguradora que vai começar a trabalhar no mar aberto. Então, a gente tem a Caixa Seguradora que usa o banco do Caixa Econômica Federal, usa a expertise do banco, o Banco Insurance, e agora a CNP está começando a trabalhar também, vai começar a entrar no Brasil como uma seguradora fora do banco, através da CNP Seguros. E a gente tem várias marcas, a gente tem a Caixa Seguradora em si, tem Nós Odonto, tem a Previsul, que inclusive o Maurício deve até conhecer, muitos de vocês já ouviram falar. Use, que é uma plataforma digital e que traz toda a expertise de inovação. É um grupo bem robusto e que vem trazendo e vai trazer bastante segurança para o mercado nesse sentido, tá? Pode passar, por favor. Depois de ter falado um pouquinho sobre o grupo e aonde a Odonto Empresa está, a gente fala um pouco da Odonto Empresa. A Odonto Empresa é uma operadora já com quase 25 anos de existência. Ela é uma operadora que foi constituída por compra de várias outras operadoras menores e foi se tornando robusta e madura no mercado. A gente tem um bordão dentro de nós que a maioria dos gestores relacionados ao produto, ao que se faz na ponta, é dentista. Então, a gente sempre fala que a gente sabe como fazer, porque a gente conhece o mercado e conhece o prestador que faz entrega o serviço. Esse é um diferencial da nossa operadora em relação a alguns outros operadores. É importante a gente dizer que, diante ao contexto, a nossa ideia é se tornar a operadora dos brasileiros. A gente hoje vive a odontologia suplementar, né?
que é onde a gente vem ganhando espaço junto à saúde, à medicina, para popularizar cada vez mais e facilitar o acesso de todos os brasileiros à saúde bucal, que é muito importante. Aqui um pouco dos nossos números. Nós somos uma operadora de meio milhão de vidas. Temos aí quase 10 mil pontos de atendimento. São 39 mil especialidades. É uma operadora bem robusta, bem madura na sua operação. A gente tem uma rede bem pulverizada, de âmbito nacional. Tanto que vocês até observaram o estudo do Maurício, especialmente no Rio Grande do Sul, é uma área estratégica para nós como operador, e a gente procura trabalhar e tentar manter uma rede bem ativa e bem pulverizada. É um desafio, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse desafio para vocês. A gente tem algumas soluções de inovação. Só contribuindo um pouco contigo aqui, que eu acho importante. Vocês atendem clientes grandes, até conosco mesmo, né? A gente tem uma outra carteira, a gente tem, junto com a Odonto, uma carteira a nível nacional, que existe, a gente não tem reclamação nenhuma, e tem uma rede de farmácias grande aqui do Sul, que é com vocês também, e que acaba exigindo muito que vocês tenham essa capilaridade, né? Então, por força da Corsã e esse outro cliente que também tem bastante, bem pulverizado dentro do estado do Rio Grande do Sul, vocês têm um esforço a mais em cima disso. Isso até forçou a operadora a abrir uma filial no Sul, já faz um tempo, e a gente manteve essa filial e está ampliando, exatamente para tentar cada vez mais estar dentro do estado e conseguir trabalhar cada vez mais para melhorar o serviço prestado e aumentar as oportunidades comerciais, inclusive. Aqui são um pouco dos nossos valores. A gente falou de inovação, de aplicativo, o quanto a gente é aberto para elegibilidade de produto. A gente fornece uma ampla gama de benefícios atrelados ao plano. É bem completa. A Odonto Empresa hoje é uma empresa muito madura, muito sólida. O plano odontológico hoje na saúde suplementar eu costumo dizer como dentista, é um commodity. Em que sentido? A Agência Nacional de Saúde, ela veio regrando as coberturas, estabelecendo critérios para procedimentos, onde a maioria dos convênios hoje possui o mesmo portfólio de cobertura. O que diferencia? Atendimento, inovação, flexibilidade, preço no sentido de atender a necessidade do cliente e tentar o equilíbrio financeiro da conta, que é o grande desafio de todos nós, e foi bem colocado pelo Maurício na apresentação anterior. Acho que, a princípio, para a gente dar um overviewzinho inicial, é isso, e durante o tempo aqui a gente vai esclarecendo mais, tá bom? Obrigado pela oportunidade de novo, Adriano. Tá certo, obrigada, Marcelo. Surgiram alguns comentários aqui, né? Boa noite, Álvaro Pereira, da Barra do Ribeiro, boa noite. Nadir, de Igrejinha, boa noite, Nadir. Tem uma situação que eu vou perguntar aqui, Benhur de Rosário também, falando, todos os questionamentos aqui com relação à rede, tá? A rede de atendimento que está bem complicada. Né? Mas tem uma situação aqui que a Simone pergunta, e eu gostaria de colocar aqui para vocês. Ela diz assim, já ocorreu que o profissional, né, faz o atendimento, diz que só faz atendimento pelo plano uma vez por mês. Isso é uma determinação dele, né? Ele disponibiliza lá um número X de atendimentos pelo plano, digamos assim, né? Então, ele diz que ele vai atender o plano da Caixa, ou Odonto Empresas, uma vez no mês. Isso é uma determinação do profissional, e ele pode colocar isso. O grande desafio das operadoras, principalmente odontológicas, é exatamente isso, é você conseguir criar uma rede de atendimento
Mas o diferencial e uma das questões é o dentista no seu consultório, ele é o grande decisor da sua agenda. A operadora não tem interferência na agenda do prestador. Então, dizer que está correto ou não está correto, acho que não é bem esse o enfoque. Obviamente que ele deveria disponibilizar mais dentro da expectativa do beneficiário. Mas, muitas vezes, é a própria agenda do dentista que impede que ele atenda mais. A rede prestadora é um ser vivo, gente. Ela muda a cada momento. Ela não é estática. Hoje o cara está atendendo, amanhã, por algum motivo, ele deixa de atender, porque mudou a secretária, ou porque ele teve algum problema, ou porque ele quis deixar de atender. E o desafio da operadora é ter essa proximidade com o dentista para tentar estar cada vez mais perto, para tentar evitar esses desencontros de informação. E esse desencontro de informação vira um telefone sem fio. E muitas vezes começa num atendimento ou uma tentativa de marcar alguma consulta, e aí isso passa por um monte de fluxos, desde das meninas do benefícios até a operadora, e quando se chega lá, a gente entende, por exemplo, que não é bem uma negativa. Realmente ele não tem aquele horário que a pessoa precisava. Trabalhar as expectativas e trabalhar o prestador é um desafio constante e que a operadora e a Doutor Empresas faz diariamente. E a gente tem ainda a sorte de ter a parceria do pessoal do Maurício, que nos aproxima ainda mais e nos dá mais agilidade na reação. Pode falar, Maurício. Aconteceu conosco tempos atrás, não foi com a Caixa, mas outra operadora grande, que o segurado reclamou que ele não recebia da operadora, que a operadora não estava pagando mais ele. Pô, nós vamos verificar, até porque a gente assina embaixo dos nossos parceiros, que são parceiros renomados, né? Vamos entender o que aconteceu. Fomos pessoalmente lá no dentista, era na região metropolitana aqui. E aí chegamos lá e ele disse para nós, gente, trocou minha secretária, eu não sei como fazer nada. Então não é que ele deixou de receber, ele deixou de encaminhar. Né? Então, como a forma que as reclamações, muitas vezes, elas chegam até nós, e a gente faz isso de tentar filtrar, porque a gente já tem um entendimento de muitos casos que são semelhantes, né? E até para passar para a Caixa com mais assertividade. Mas é sempre necessário investigar antes, inclusive quando a gente recebe informação da Caixa. Maurício, o seu João da cidade tal está apto a atender esse determinado procedimento. A Larissa, a Andiara ligam para ele, se certificam disso, para depois a gente passar essa informação para o usuário. Ou seja, existe um cuidado em ter uma assertividade maior e minimizar problemas, né? Tanto daqueles que vêm pelo lado do associado, como a própria informação que vem da operadora, né? Sim. Uma coisa que é importante, pessoal, e eu sempre peço isso desde o início, né, é que não basta a gente apenas reclamar, assim, eu preciso ter as coisas bem pontuais, assim, então, eu preciso que me passem informações. Então, é importante, né, gente, que nos tragam o máximo de informação possível para que a gente possa, então, fazer esse meio de campo entre a operadora, né, e nós, que somos os usuários, né, do plano. Então, eu preciso ter as informações. Não adianta chegar e dizer, porque lá o dentista lá tem um dentista que não está me atendendo bem. Quem é o dentista? Quem é o profissional? O que está acontecendo? Relata para nós, porque a gente não tem como saber. Né, gente, eu não tenho ali, assim, como ter a informação, então eu preciso que vocês façam esses relatos para nós. Sempre é importante, manda por e-mail, manda no WhatsApp para as Corsan, para benefício, mas a gente precisa ter esses dados para a gente poder, então, identificar, né, como eu li aqui num comentário que o pessoal diz que não fornece os orçamentos, né, no caso de reembolso.
Bom, a gente precisa identificar isso, se de fato está acontecendo. Por quê? Se ele vai receber pelo trabalho, porque o dentista não quer fazer o orçamento, né? No caso de um reembolso lá na cidade. Então é importante a gente, né, e entender o porquê que isso está acontecendo com os dados mais, né? Então isso é importante que nos mandem, nos relatem por e-mail, né? Eu acho bem interessante. Geralmente toda demanda que vem pela Adriana, a gente faz questão de contatar direto com o usuário, justamente para ter essa compreensão, né? Entender o que está acontecendo, o que pode ser feito. Às vezes a gente consegue ter a solução ali na ponta, com uma orientação mais adequada, né? Ou para levar para a caixa a informação correta para ter o retorno mais rápido possível, né? Mas a questão de rede, né, Marcelo, é uma questão que vai existir sempre, né? O que a gente tem feito é minimizar bastante esses casos, em alguns casos particulares até trabalhando de forma extra legislação, ou seja, fazendo o que está fora do alcance até ou da exigência legal para atender aquele caso. Acaba que às vezes não é a maneira mais adequada ou aquilo que a gente gostaria. O bom mesmo é chegar lá com a carteirinha, utilizar e não precisar acionar ninguém, né? Deve ser assim. Aliás, o número enorme da maioria das pessoas é assim. Os poucos casos pontuais que tem, a gente tem procurado resolver dessa forma. Sim. É interessante também, eu gostaria que vocês esclarecessem para nós essa questão do raio de tantos quilômetros, que é sempre bem polêmico isso. Assim. Se eu tenho um profissional cadastrado no plano, dentro do raio de, sei lá, 70 quilômetros, Marcelo, acho que é isso, já se considera que tem cobertura. Isso é contrato, né? Está no contrato. Isso é regulatório, na verdade, inclusive. É uma ação regulatória. A ANS, ela define um atendimento de cidade limítrofe. Isso quer dizer o quê? Se eu não tiver um dentista em determinado bairro, determinada cidade, eu tenho um raio de ação onde eu poderia indicar para suprir essa ausência. Mas, como disse o Maurício, a gente trabalha muito mais a assertividade na tratativa de outra forma e tentar arranjar possibilidade de reembolso, negociar com o dentista da própria cidade. A gente sempre tenta evitar esse translado. Eventualmente acontece. Acontece por quê? Porque às vezes, foi como a gente até comentou, que existem cidades que não tem dentista. Ou se tem o dentista, é um dentista que não quer atender o convênio. Ele não está, é uma decisão profissional. E a gente acaba tendo que criar condições para que o atendimento do beneficiário aconteça. E a gente, com uma troca de bola muito íntima entre o Maurício e a Caixa, a gente tenta minimizar isso trazendo algumas soluções que a gente estaria dentro, como ele disse, da regulação, ofertando a cidade limítrofe a 60 quilômetros de onde ele está. Mas em nome da parceria, em nome do conforto do beneficiário, para a gente trazer essa linha de atendimento de excelência, muitas vezes a gente consegue promover essa possibilidade de reembolso. A gente tem feito. Importante também destacar que, às vezes, o dentista da cidade ele não trabalha com determinado procedimento. Ele não faz ortodontia, ou ele não faz prótese, né? Isso é outro motivo também pelo qual, muitas vezes, precisa buscar um parceiro próximo. Também gostaria de destacar que, em relação a reembolso, muitas vezes a gente encontra essa dificuldade do usuário entender que precisa cumprir um mínimo. Esfriou lá no lado da nossa presidente lá. Precisamos cumprir um mínimo de burocracia legal, vamos dizer assim, porque a Caixa é uma empresa auditada e o compliance da Caixa exige uma série de ações transparentes, porque eu não posso simplesmente pegar e reembolsar de qualquer forma um usuário ou um próprio prestador de serviço, né? É preciso que se cumpra algumas determinações legais para que isso seja feito dentro de um âmbito legal.
É o que eu digo que às vezes é extracurricular, é fora das obrigações da Agência Nacional de Saúde, em prol de tentar minimizar e proporcionar mais conforto ao usuário. Eu faço aqui a defesa do nosso pessoal, porque é complicado, né? Eu entendo perfeitamente, né? Tu imagina, tu tem um filho que precisa levar ou tu mesmo, né? Aí tu não tem na cidade, tu tem que ir lá rodar 30 quilômetros para fazer a consulta, aí tu faz a consulta e ele vai marcar para tu voltar lá para fazer o procedimento daqui a não sei quantos dias, ou seja, tu já perdeu um dia de trabalho, o filho um dia na escola, ou enfim, e todo o deslocamento. Então, é complicado, a gente sabe que e eu acho importante que a gente frise, deixe sempre muito claro que nós estamos trabalhando muito para diminuir cada vez mais isso. E que é muito complicado manter essa rede, a gente sabe. Eu me lembro que o pessoal dizia assim lá no início, né? Troca esse plano, o plano é ruim, o plano é ruim. Eu dizia, gente, o plano não é ruim. Se nós trocarmos o plano, quem atende o Doutor Empresa atende Bradesco, atende, entendeu? A rede é quase sempre a mesma. Então, não é assim, eu tenho uma rede da Odonto, eu tenho uma rede que atende. Não, né? Os profissionais, a gente sofre isso com o IP, e agora mais ainda, né? O IP, sim, está restringindo atendimentos aí a uma consulta por mês, a maioria dos profissionais. Então, a gente sabe que a rede é algo complicado e o interior é mais complicado ainda, porque às vezes tu só tem um dentista na cidade e ele não faz questão nenhuma de atender para o plano nenhum, né? Porque só tem ele, então na hora que a coisa apertar mesmo, ele sabe que as pessoas vão correr lá, então é mais difícil ainda, né? Mas é Adriana, importante. a gente entende, sim, e eles têm que reclamar, sim. Nós não Sim. estamos em Sim. forma alguma dizendo entendam a Caixa, não. A Caixa é problema dela, ela vai ter que Exato. buscar a solução como ela tem feito, né? Só que a gente sabe, e até reforçando o que eu falei antes, no comparativo de rede que a gente fez, ficou bem claro para nós que nós estamos melhor, mais com uma cobertura mais ampla, com uma capilaridade maior com a Caixa. Porque Sim. a gente não tem compromisso nenhum com eles. Se eles não fossem os melhores que nós temos para oferecer, seriam outros. Não seriam eles. Mas o problema existe, e vai existir em outros. Onde nós vimos que ele seria minimizado junto com a Caixa. E aí os problemas que surgem têm que chegar para as Corsan, e as Corsan reportar a nós, que nós vamos estar sempre buscando minimizar e melhorar e ver o que pode ser feito fora das regras até para tentar dar um pouco mais de conforto numa situação que deveria ser diferente, né? Tem relatos aqui, por exemplo, São Borja, que não tem nenhum profissional, né, atendendo somente ortodontia, Rosário também estão reclamando, enfim, pessoal, é importante que vocês pontuem sim as cidades para nós, não ficar aquela coisa, porque o plano é ruim, não. Eu me lembro que antes se falava assim uns para os outros, porque o plano é ruim, o plano é ruim. Eu digo, não, o plano não é ruim, o plano é excelente. Nós não vamos conseguir outro plano no mercado com esse valor e com esse rol de coberturas que nós temos. E nós temos que lutar para melhorar a rede, isso sim. E a gente já melhorou muito, e embora ainda tenha problemas. E nós estamos justamente aqui hoje para tentar ouvir mais e tentar também diminuir aquilo que, como o Maurício colocou no início, nem sempre o problema é exatamente esse. Às vezes é um ruído que tem aí e que não está funcionando direito, então a gente precisa, sim, esclarecer, né? Tem um comentário aqui que eu achei interessante. O colega Marcos Matos perguntou assim, desses 8.000 e tantos assistidos pelo plano, qual o percentual efetivamente que usa o plano? É alto, né, Maurício? Desculpa. É alto, sim. Eu não tenho esse número aqui, mas ele é alto. A gente faz o comparativo e acompanhamento mês a mês, né? Uhum. Claro que plano de odonto existe uma frequência. Ninguém vai poucas pessoas, pelo menos, vão no dentista uma vez ao mês ou a cada 2 meses. Né? Mas dentro dessa frequência prevista de utilização, eu posso dizer que nós estamos
bem dentro dela. Até porque tem muito... Para muito... engrossar um pouco esse ponto de vista, até pelo tipo de cobertura, tirando o tratamento letivo, que é o Maurício está se reportando, que é, cada 6 meses faz uma limpeza, faz uma coisa preventiva, a gente tem uma manutenção ortodôntica, que é um tratamento de 24 a 36 meses, e é recorrente, mês a mês. Isso faz com que a utilização seja uma utilização bem considerável. Então, realmente a gente pode ser bem assertivo. É bem utilizado nesse sentido, pelo tipo de cobertura. Sim, principalmente a ortodontia, né? O pessoal principalmente a ortodontia. E prótese. E prótese. Deixa eu dar um abraço aqui para o Edson Gotardo. Boa noite, Edson. O Roberto Paraíba, boa noite. O Roberto também coloca aqui a questão de rede. O pessoal, a gente sabe que a questão da rede é o que nós precisamos trabalhar, e muito, para que a gente possa, né, ter um atendimento melhor, né? Eu acho que as gurias ou o Marcelo pode esclarecer como é que funciona quando a gente tem problema de rede, que é o mais recorrente aqui, a questão do reembolso, que é um diferencial que a Caixa nos oferece, que eu posso confirmar que é extra plano, que é extra legislação, tá? Vamos supor, a legislação manda reembolsar 10 e se precisar reembolsar 20, 30, eles reembolsam. Casos individuais que são analisados pontualmente, dentro de uma normalidade, né? Que às vezes o dentista, só tem eu mesmo, eu vou cobrar o que eu quero, né? E isso aí até tem complicações com a Caixa em relação ao seu compliance. Mas eu gostaria, não sei qual das meninas aí poderia nos auxiliar, ou o próprio Marcelo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou responsável pela parte... Tudo bom. Sou responsável pela parte do atendimento assistencial, então sou eu que oriento, né, os usuários, os beneficiários com a parte de reembolso, né? Sempre que alguém procura ali pelo atendimento no WhatsApp, geralmente é comigo. Então, assim, qual é a nossa orientação com relação ao reembolso, tá? Antes de fazer a solicitação de reembolso, a operadora ela solicita que exista uma autorização prévia desses reembolsos. Por isso são solicitados 2 orçamentos. Por quê? Porque na região que não tem rede credenciada, geralmente a operadora ela vai liberar esse reembolso de forma integral. Por isso que ela solicita a apresentação dos orçamentos, até para ela ter o comparativo, né? Geralmente, dependendo do tipo de procedimento, se é uma consulta, ela... Só um pouquinho. Desculpa. Geralmente, se é uma consulta ou algum tipo de procedimento, ela vai fazer esse comparativo entre os 2 orçamentos que foram apresentados. E dentro desses orçamentos, ela vai liberar um, e na região que não tiver rede credenciada, ela vai liberar esse reembolso de forma integral. Por isso, a necessidade de apresentar os orçamentos antes, né? O ideal não é fazer o procedimento e depois solicitar o reembolso. Se a operadora ela não liberar o reembolso de forma prévia, ela possivelmente não vai reembolsar de forma integral. Daí ela vai reembolsar conforme a tabela. Como o Maurício colocou, né? Existem tabelas. Ela vai avaliar se esses orçamentos estão de acordo com o valor já cobrado, para que o profissional não cobre um valor superior. Suponhamos, vai fazer um tratamento de canal que, geralmente, a odonto, né, dentro de todo o rol dela ali, ela tem um conhecimento, por exemplo, que seria em torno de R$1.000, tá? E aí o dentista vai lá e cobra 5, né? Muito fora. Então, a operadora, ela vai procurar, de repente, dentro disso, tratar, às vezes, até diretamente com esse profissional, negociar diretamente com o profissional e negociar, porque a gente sabe que tem alguns casos, às vezes, que os beneficiários não têm esse dinheiro, esse valor, às vezes, para um tratamento de valor mais elevado. E às vezes a operadora ela vai procurar negociar diretamente com esse prestador de forma particular. Então é sempre importante eles procurarem, antes de tomar, né, o início de um tratamento, fazer essa solicitação de reembolso. Daí os canais de atendimento para dar andamento, acho que o ideal seria que os beneficiários nos procurassem para a gente orientar, né, de forma mais individual. Andrisa, deixa eu te perguntar, Andrisa, mas que coisa séria que eu vou sempre te chamar de Andrisa, só porque a Andrisa está aqui, eu olho ali para Larissa. Deixa eu te perguntar uma coisa, o reembolso, ele pode ser sobre qualquer procedimento?
todos os procedimentos que eles estão cobertos, tá? Tanto os cobertos rol da ANS, né, que acho que depois a Aline vai comentar um pouquinho mais sobre isso, e os procedimentos extras, que são todos aqueles que estiverem cobertos dentro do plano, eles vão ter reembolso. Então, por exemplo, a prótese, se ele tiver, não tem na cidade, ele pode fazer via reembolso. Sim, se não tiver dentro da região, né, de atendimento, cidades limítrofes, né, se for um procedimento coberto, ele pode fazer a solicitação prévia, né, de reembolso. Tá, então acho que eu respondi ali a questão que a Simone tinha me perguntou aqui, né, a Simone perguntou se reembolsa prótese. Então, Simone, tem a possibilidade, sim, não havendo profissional dentro da região ali. Todo procedimento coberto pelo plano, ele é possível de reembolso. Tá? Só que é importante seguir o que a Larissa falou, de consultar antes, e quando a gente fala em pagamento integral, eu tenho assim um pouco de medo da interpretação. Sim. O pagamento integral parece que dá liberdade do profissional cobrar o que ele quer. E isso é sempre dentro de uma referência de valores que a Caixa já tem. Ah, mas a Caixa paga pouco? Não, ela paga preço de mercado. Tanto que ela tem 10 mil profissionais credenciados recebendo por esses valores. A gente sabe que é diferente do particular, né? Ou seja, qualquer convênio, para ele ter a viabilidade e competitividade de preço, ele tem um custo adequado a esse valor. Não sei se o Marcelo quer complementar mais alguma coisa em relação a isso. Não, eu acho que é só importante para a gente não criar expectativa errada, a gente trazer na linha. Cidades onde não existem rede, há necessidade de orçamento. Esse orçamento de procedimento são dos procedimentos cobertos ao qual ele tem plano. E é importante salientar que muitas vezes, surgindo essa dificuldade, a rede pode fazer uma atuação forte e conseguir um credenciamento. Sim. Então, ótimo, necessariamente não quer dizer que vai ser reembolso. Existem casos que sim, e podem existir casos que a rede vai lá e consiga credenciar e disponibilizar o prestador para realizar dentro do fluxo normal de liberação. É só para a gente não criar, né? Aliás, é importantíssimo a gente ter a parceria dos próprios usuários, né? Cidade pequena, eles conhecem os profissionais, eles podem ser até agentes nossos, né? Indicando o nome desses profissionais, talvez até falando previamente com eles, para facilitar essa negociação. Interlocução, verdade. Tranquilo. O melhor pessoal, é o próprio beneficiário. Alguns casos aqui que o pessoal está trazendo, né, que são bem particulares, assim, eu vou pedir que vocês aguardem que o pessoal vai entrar em contato, como o Marcos colocou ali um outro comentário, que são bem pontuais, assim, então depois o pessoal vai entrar em contato e vai esclarecer melhor, tá, Marcos? Nesse caso ali do teu canal que tu pagou e não pediu o reembolso, eles vão te orientar, vão explicar por quê, né? E quais são qual é o procedimento correto quando tu não tem na tua cidade ali o profissional, que é o caso do reembolso que a gente estava falando agora. Bom, sugestão, deixasse os números de telefone, que sim, mais tardar amanhã de manhã a Larissa, a equipe aí, pode fazer contato. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria que eu não sei se a Larissa ou a Andiara que pode nos passar, a gente tem um aplicativo, né? E nós recebemos muita solicitação ainda da carteirinha, né, do plástico, mas o aplicativo, ele substitui o plástico. Então, outra coisa também que o pessoal pede muito é a lista dos dentistas da região. Gente, a gente não tem isso. Então, o que a gente tem? Ou é o site, que a gente busca lá a informação, ou é dentro do aplicativo. Quem tem um aplicativo no celular, que é uma coisa fácil de baixar, as gurias vão poder agora orientar, só coloca ali a busca e ele vai buscar, se tu tá em determinado local, ele vai buscar o profissional que está cadastrado ali perto. Se eu estou em Gravataí, que é onde eu moro, ele vai me dizer qual é a rede que tem cadastrado em Gravataí. Se eu estou em Porto Alegre, ele vai me mostrar o profissional lá em Porto Alegre, mais perto. Então, é uma ferramenta que facilita muito a nossa vida, é fácil de usar
e ele substitui a carteirinha. Então, eu posso chegar lá, como eu faço, eu não tenho mais a carteirinha, eu chego lá com o meu aplicativo, com a carteirinha virtual ali, o pessoal pega o número e tá tudo certo. Então, é importante que a gente fale, né? Aí eu não sei quem é que pode nos passar aí maiores informações. Eu posso falar, a gente preparou até uma apresentação para falar do aplicativo, né? Tá. Então, assim, a Odonto, ela conta com o aplicativo, vocês vão encontrar ele tanto no Google Play quanto na Apple Store, que é o Odonto Empresas, tá? Dentro desse aplicativo, é bem tranquilo fazer a busca ali do primeiro acesso, vocês vão preencher os dados básicos, vocês não precisam nem ter um número da carteirinha, né? Vocês vão acessar ali a parte de primeiro acesso, quando acessar ali, vai ser solicitado CPF, data de nascimento, mas todos os dados que o próprio beneficiário tem, não é solicitado o número da carteirinha. Então, assim, o acesso geral é com o CPF e senha, bem tranquilo. Aqueles que não conseguirem gerar o acesso podem nos contatar também pelo WhatsApp, que eu gero esse acesso para vocês, auxilio, né, com a geração da primeira senha, às vezes para aqueles que não conseguem. Mas o aplicativo, assim como a Adri, ele é muito facilitador, porque ali vocês conseguem acessar a rede credenciada, né, encontrar os profissionais de acordo com a especialidade, né, endo, clínico, odonto, pediatra, principalmente a questão da carteirinha virtual, porque hoje em dia, dificilmente, né, a gente acaba utilizando o documento físico, a gente sabe que alguns acabam solicitando, mas a carteirinha virtual, ela facilita muito. Dentro do aplicativo também vocês têm acesso a toda a relação de coberturas do plano, né, que às vezes vocês acabam tendo dúvidas, onde é que eu consulto, como é que eu sei? Lá dentro vocês têm também esse acesso da parte de coberturas. E a questão de rede credenciada, é muito importante o uso do aplicativo, porque assim como o Marcelo colocou mais cedo, a rede credenciada, ela é um ser vivo. Então, ela muda constantemente, ela atualiza constantemente, os profissionais, eles são atualizados, então é importante que vocês utilizem e acompanhem esse credenciamento, acompanhem os profissionais através do aplicativo. Então, isso é bastante importante. Além disso, tem o facilitador de procurar a rede credenciada através do CEP, ou seja, vocês conseguem amplificar a região, procurar os mais próximos de onde vocês residem, ou mais próximos ao local onde vocês estão no momento, né, em determinados atendimentos de emergência. Então, isso é um grande facilitador, né, o aplicativo, ele auxilia muito, além de que a solicitação de reembolso, prévia de reembolso, também é possível ser consultada dentro do aplicativo. Ele conta com outros mecanismos também, mas esses são os principais, né, a carteirinha, a rede credenciada, as coberturas do plano e também a solicitação de reembolso. É um facilitador. Eu tenho visto aqui gente escrevendo que não Oi? tem ainda. Não, falando da Larissa, carteirinha. acho que tu ficou sem o áudio. Oi? Não, acho que ela concluiu, né, Larissa? Não, a princípio eu concluí, seria a questão da carteirinha virtual mesmo, e de coberturas, de rede credenciada, que é o facilitador dentro do aplicativo, né? A gente tem visto aqui bastante pessoas falando que não tem ainda a carteirinha virtual, e essa é uma das coisas que a gente precisa trabalhar forte na divulgação, porque ela é um facilitador Tremendo. Maravilhoso. Não, e a carteirinha, assim, através do titular, o titular, ele consegue acessar a carteirinha dos dependentes também, mas os dependentes, eles também podem, né, os dependentes maiores de idade, né, cônjuge, fazer o seu acesso individual, né, somente beneficiários dependentes menores de idade que não têm o seu acesso, mas cônjuge consegue também gerar um acesso individual, não precisa necessariamente da carteirinha do titular. Existem outros agregados também dentro do plano odontológico, que se forem maior de idade também têm acesso individual à sua carteirinha. Perfeito, Larissa. Ficou ótimo. Parabéns. Na ponta da língua. Na ponta da... Eu acho que a Adriana caiu. Voltei. Voltou! Probleminha técnico aqui, já estou de volta. É o frio.
Bom, pessoal, a gente tem também no site, viu? As informações aqui, a gente até separou também umas telas para mostrar para o pessoal. No nosso site da Ascorsan, também tem como o pessoal acessar ali a rede credenciada, tem como acessar a rede credenciada ali também, pessoal. Então, não conseguiu o aplicativo, está na dúvida, também pode acessar ali no site, é super fácil. Localiza o site da Ascorsan, ascorsan.com.br, e ali vai poder consultar. Acho que tem a questão das coberturas também, que a Aline poderia dar uma comentada, né, Aline? Para também esclarecer um pouco mais os outros benefícios que o plano oferece, né? Sei que nossa hora também. Já passamos de 1 hora, mas está tranquilo. O assunto é amplo. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Né? Eu sei que o pessoal já falou, o Maurício já falou, o Marcelo também falou um pouco sobre a ANS. E eu queria trazer um pouco para vocês, assim, para a gente saber de onde que sai essa cobertura. Por que a gente precisa entender de cobertura de plano? Né? A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regulamenta plano de saúde, plano odontológico. Né? A ANS ela determina esse rol, que seria o rol básico, o rol mínimo que todos os planos odontológicos precisam oferecer como procedimentos para uma cobertura de plano. Então, a cobertura básica, o rol básico ali, a ANS determina, né? O que isso traz para nós? Né? Procedimentos indispensáveis para a saúde bucal, como diagnóstico e tratamento. Então, os procedimentos indispensáveis para a saúde bucal, eles estão dentro desse rol. Né? Então, isso o plano dá para vocês e isso é muito bacana. Eu queria trazer aqui, mais ou menos exemplificando, nesse rol básico, a gente tem limpeza, extração, tratamento de canal, restauração, raio-x, panorâmica. Então, todos esses procedimentos para a saúde bucal eles estão inclusos no rol básico. Tá? Agora, trazendo aqui para a nossa realidade hoje, esse benefício, essa cobertura extra, a gente tem a parte ortodôntica, instalação do aparelho, o aparelho em si, a documentação e a manutenção. Tá? Só aí a gente já tem um baita ganho, né? Quem já usou o aparelho, eu usei aparelho durante uns bons anos, eu sei o quanto isso come o orçamento da gente, né? Então, a minha filha, inclusive, quando nasceu, me conheceu de aparelho uns 2 ou 3 anos. Quando eu fui tirar, ela não me reconhecia direito. A placa de clareamento caseiro, isso aqui, gente, eu acho uma coisa sensacional. Porque às vezes a gente quer fazer clareamento e clareamento é uma coisa caríssima de fazer. Né? Então, a gente tem dentro do plano essa cobertura da placa do clareamento caseiro, né? E aí a gente procura lá especificamente na rede o prestador que vai fazer esse atendimento, né? E se vocês precisarem de ajuda, a gente ajuda vocês. A placa também para o bruxismo, né? Para tratamento de bruxismo também tem essa placa de cobertura. E as próteses, né? Então, a gente tem as próteses ali, claro que talvez vocês vão perguntar algum tipo de prótese, a gente não vai saber responder agora, na ponta da língua, qual a prótese específica, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Tá? Então, basicamente, de cobertura, era isso que eu queria trazer para vocês. Né? Vocês têm um plano, só a cobertura mínima já é uma cobertura ampla para a saúde bucal, então não deixem de fazer a sua limpeza, como recomendação do dentista. O doutor Marcelo está aí para nos ajudar a cada 6 meses ali fazer uma limpeza, ir no dentista, né? Procurar usar o benefício que vocês têm, né, para manter essa saúde bucal.
né? E essa cobertura extra, então, que a gente tem a parte ortodôntica para quem tem filhos na idade de já colocar aparelho, é bem importante já tratar isso cedo, com a recomendação do dentista, né? E as próteses ali também, que são bem, bem importantes da gente procurar essa orientação. E quando tiver dúvida, procurar aqui a Benefícios, a Larissa que faz esse atendimento, ou a própria Ascorsan que vai direcionar vocês para um atendimento adequado. Muito bom, Aline. Conseguiu resumir, assim, o mais importante. Aí o pessoal sempre questiona muito a questão da cobertura. Mas o que cobre o plano? O que cobre? Então, assim, já deste uma boa clareada aí pro pessoal. Que bom. Andiara, eu vou te pedir para conversar um pouquinho conosco sobre carência, inclusão, exclusão. Quem é que eu posso colocar no plano? Como é que funciona, né? Porque a gente tem também algumas dúvidas aí que o pessoal traz para nós, principalmente com relação à carência. Certo. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui de novo. Vamos falar, então, um pouquinho sobre a parte operacional, né? Que a gente já falou um pouco na semana passada do auxílio funeral, sobre inclusões e exclusões, e hoje vai ser, então, sobre o plano odontológico. Como eu já havia explicado, né, nós chamamos as inclusões e exclusões de movimentações, que são movimentações de pessoas feitas dentro de uma apólice. O associado, o funcionário da Corsan manifesta o seu desejo de ser incluso ou excluso da apólice diretamente para a associação me repassa essas solicitações até o dia 4 do mês. Aí eu faço a operação ali dentro do sistema da Odonto Empresas, e a Odonto Empresas, ela me devolve isso no dia 25 como um kit de faturamento. As exclusões, o associado e o funcionário, ele já perde o vínculo no mesmo momento que eu faço essa operação ali dentro. Então, ele já perde, né, os direitos de usar o plano. As inclusões, o pessoal já fica ativo no momento que eu faço a inclusão. Porém, como a Adriana falou ali, há um período de carência. A legislação, ela permite que seja aplicada uma carência de até 6 meses. A Odonto Empresas, ela reduz esse prazo para apenas 60 dias. Então, existe sim uma carência para poder utilizar o plano, mas é de apenas 60 dias. Né? Você fica ativo ali, já gera a numeração da sua perícia, solicitação ali para as Corsan que a gente envia, também não tem problema, mas existe esse período de 60 dias. Importante que funcionários recém-admitidos, cônjuges recém-casados, esses estão isentos de carência quando efetuado a inclusão em até 30 dias. Tá? E a carência é uma necessidade que os planos precisam ter, porque, como nós falamos na outra live, né, se a gente soubesse quando a gente precisava usar, como no seguro de vida, né, se soubéssemos o dia que fôssemos morrer, faríamos um dia antes, né, não precisava ficar pagando por uma vida toda. Né? Mas precisa ter esse resguardo, porque em alguns casos as pessoas se lembram de fazer o plano quando sente a necessidade. Então, vou precisar botar aparelho, vai ser muito caro, eu vou lá e faço o plano. Se todo mundo fizesse isso, o plano teria quebrado, estaria inviável, né? Então, ele precisa ter essa defesa. Com certeza. A carência para utilização, então, é 60 dias, certo? Inclusão ali, tu disseste cônjuge também, essa informação eu não tinha, só sabia da admissão, que antes dos 30 dias, se fizesse a inclusão, já não teria Exato. Carência. Cônjuge recém-casado, gerou o fato da elegibilidade em até 30 dias, ele pode entrar sem carência. Contraiu o matrimônio, vai lá e dá de presente, ganha, já de casamento. Ganha de brinde.
Uma outra dúvida, eu tenho um mínimo de permanência também, né? Por exemplo, coloquei um dependente. Eu não posso excluir ele daqui a 3 meses. Eu tenho que permanecer 1 ano. Não. Pelo mesmo motivo da carência. Tá? Senão as pessoas entrariam para fazer o procedimento e sairiam. O plano precisa ter uma viabilidade financeira. Sim. Se eu pagar R$35 e for fazer uma prótese, a prótese vai demorar para ser paga alguns anos, né, Marcelo? Então, é necessário que tenha um tempo mínimo de permanência, né? Senão se torna inviável ou teria que se cobrar muito mais por isso. É a análise do risco, né? Exatamente. O ADL é o puro. O pessoal está baixando o aplicativo aqui, está adorando. A Nanda já baixou aqui, o Roberto também, diz que estão super fácil de baixar e de se localizar ali. Bacana, é isso aí, pessoal. Repasse a informação adiante. Repassa, mostra para o teu colega como é fácil. Vamos tentar repassar ao máximo as informações. Essa live, como todas as outras, ficam gravadas, tá? Quem puder depois assistir ou pedir para um colega, né, tirar dúvida na live, vai ficar gravada. E nós estamos preparando um canal lá no YouTube, onde nós vamos centralizar todos os vídeos que nós temos. Então, acho que logo aí a Gabi vai estar nós estaremos inaugurando aí esse canal. Então, aguardem, mas a live fica gravada, sim, e o pessoal pode usar e divulgar. Isso para nós é um ganho enorme para todos nós, né? Vou fazer uma provocação pública aqui para o Marcelo, que lá no início nós fizemos uma campanha e conseguimos um bom número de novas pessoas que muitas vezes até deixam de fazer o plano por não conhecer, né? E nessas campanhas é sempre possível, ele não vai dizer não agora, assim, ao vivo, né? Que a gente exclua a carência, mantendo só 60 dias para prótese e órtese, né? Mas que exclua a carência de consultas, de exames, da parte que a Aline falou ali, que é do rol mínimo, né? E aí daí nós faríamos uma boa divulgação através das redes sociais da Ascorsan e possibilitaria as pessoas entrarem numa determinada janela aí, sem carência, né, Marcelo? Né, Marcelo? O que me resta não ser falar feito, vamos fazer. Tá bom? Que bom. Bom, pessoal, assim, nós temos o plano odontológico, que é uma prerrogativa do nosso acordo coletivo, certo? Portanto, ele é o plano da categoria. Todo funcionário Corsan tem direito ao plano, certo? Quem paga para nós, funcionários, é a Corsan, certo? E aí, no momento que tu queres estender esse benefício para os teus dependentes, aí sim é necessário que tenha o vínculo com a Ascorsan e se torne um associado. É só para quem é sócio, é que consegue, então, estender os benefícios para os seus dependentes, porque aí nós temos como fazer, né, o desconto no contra-cheque para poder, né, fazer o repasse e o pagamento lá para a operadora, certo? E vamos lá, né, Adriana? Se fizer as contas, o ganho que existe em oportunizar para os seus familiares um plano com essa amplitude de coberturas, comparado ao mercado, a associação sai de graça há muito tempo. Né? Sim, com certeza. Tem um colega que ele iria gastar uma cirurgia bucomaxilofacial para o filho em torno de R$11 mil. Ele colocou o filho como dependente, né, como para utilizar, e ele, através do plano, ele conseguiu fazer o tratamento pagando R$ 35,83 por mês. Então, é um benefício que a gente não pode perder, a gente tem que brigar por ele. Eu sei que temos dificuldades, gente, eu sei que tem, principalmente pelo interior, a questão de capilaridade e rede, mas a gente vai conseguir melhorar, eu tenho certeza. Nós tínhamos um caso crítico na região de Santa Rosa, nós conseguimos reverter, agora
tem alguns pontos que ainda estão com dificuldade, mas nós vamos conseguir reverter. Eu tenho certeza disso, não é à toa que o Marcelo está aqui conosco, para sentir na pele o que a gente sente sempre, né? Que o pessoal reclama muito da questão da rede. Então, a gente tem aí esse desafio pela frente de melhorar ainda mais, né, o atendimento na questão da rede, né? Eu não sei se temos mais alguma dúvida, se o pessoal quer colocar mais algum... Desculpa, a Andiara estava com a palavra ali, a gente acabou... Estava meio picoteado também. Para mim, estava parecendo um pouco picoteado a fala dela, não sei se... estava falhando um pouquinho, Andiara. Não sei se ficou alguma dúvida ali sobre processo de inclusão, exclusão, sobre as carências. Não, tranquilo. A única coisa que a gente pede, o pessoal, quando não for, né, associado da Ascorsã, por vezes, eles acham que podem fazer a inclusão direto lá na Corsã. Pessoal, quem é a pessoa, o agente do plano somos nós. Então, toda inclusão ou exclusão tem que ser feita pela Ascorsã, através da Benefício, que é a nossa parceira. Então, não tem como usar apenas, ir pelo RH da Corsã. Tem que falar conosco, nós temos que incluir mesmo não sendo associado, porque a gestão desse plano é nossa, não é da Corsã. Então, por isso, tem que ser via Ascorsã, mesmo para quem não é sócio e quer utilizar o plano. Manda a proposta para a Ascorsã encaminha, e aí, então, ele passa a ter direito ao plano, certo? Acho que era isso, né? Nós já estamos aí a 1h20. Agradeço imensamente todos que estiveram conosco até agora. Acho extremamente importante falarmos, né, assim como já falamos de outros procedimentos e de outros benefícios da Ascorsã, que repasse essa informação adiante, né? Porque é importante, e já que não podemos nos ver pessoalmente, nós estamos aí fazendo esses encontros virtuais, tentando minimizar, né, essa dificuldade aí que a pandemia nos trouxe e levar a informação adiante. A Ascorsã permanece atendendo de segunda a sexta-feira, em horário comercial, temos o nosso site à disposição, as nossas redes sociais, né? Temos os grupos de WhatsApp, temos representantes nas localidades. Fale lá na sua unidade, o funcionário que está ativo, fala lá na unidade quem é o representante aqui. Nós temos representantes nas unidades. Essa pessoa, ela tem que ser o centralizador ali das informações, tanto de lá, da base para nós, quanto daqui para lá, né? Então, temos representantes cadastrados aí, né? Perguntem nos locais que não tem, ou ele desistiu, ou enfim, vamos lá, vamos buscar um representante, né? Vamos deixar isso. É importante que a gente tenha alguém que seja responsável naquela unidade por levar a informação adiante, certo? Bom, eu vou então passar aqui a palavra novamente ao Maurício para as considerações finais, e fica aqui a minha gratidão por cada um de vocês que compareceram e por todos os convidados aqui. Não, nós que agradecemos pela oportunidade, a gente sabe da imensa importância que é a informação chegar para o associado. Aliás, é um desafio sempre, né? Como é que nós... não adianta ter o melhor produto dentro de uma gaveta, isso aí precisa estar à vista de todos, e para mim só existe um motivo para um funcionário da Corsã não ter o melhor plano do Brasil à sua disposição, é desconhecimento. Então a gente tem que levar essa informação, os associados que nos assistiram aqui, ajudar a divulgar um pouco mais isso. Falamos e reconhecemos problemas que existem, mas é importante destacar, nós temos 8.500 usuários, todas as demandas hoje nós temos mapeadas. Cada reclamação que chegou na Ascorsã, se precisar buscar ela lá do ano passado, a gente tem. Sabe qual foi o motivo, qual foi o desfecho e o que se fez. Nós temos um número muito pequeno de reclamações. Muito pequenos. E, claro, a gente acaba dando um enfoque para aquilo que a gente gostaria que fosse melhor, que é o problema de rede em algumas cidades, né?
E tenho certeza, como a Adriana falou, e o comprometimento do Marcelo e da equipe dele lá, de que nós vamos, na medida do possível, tentar minimizar ao máximo. Mas é importante que a gente olhe o lado bom, que é o número grande de usuários com uma pequena parcela de insatisfações ou de problemas que são normais, seja plano A, B ou C, vão existir sempre, mas a gente está aqui para minimizá-los e ajudar vocês no que for preciso. Obrigado e parabéns às Corsan. Obrigada, Maurício. Marcelo. Quero agradecer a oportunidade. Como dentista, fico muito feliz. E é muito importante, não só para o negócio odontologia, mas como para a profissão odontologia, a gente falar sobre ela, exercitar ela e passar a importância para quem usa dessa especialidade, dessa profissão. Eu acho que é uma transformação. Toda transformação passa por etapas. A odontologia suplementar está amadurecendo como negócio e está puxando junto com ela a profissão odontologia. Então, como o Maurício disse, a gente tem problemas, mas a gente está aqui para tentar resolvê-los da melhor forma possível. Importante que eles sintam e acreditem que realmente eles têm um plano de um diferencial único no mercado, por um preço excepcional. E essa oportunidade eles têm que aproveitar. Obrigado, Diana. Obrigada. Obrigado a todos que me assistiram. Foi muito legal estar aqui, tá? Que bom. Aline? Mais uma vez, então, pessoal, muito obrigada às Corsan, muito obrigada a todos que nos assistiram. Sintam-se à vontade para nos procurar, a gente vai estar aqui de ouvidos abertos e de coração aberto para atender vocês da melhor maneira possível. Muito obrigada. Obrigada. Larissa? Agradeço mais uma vez, né, poder participar da live, né, me coloco à disposição mais uma vez para atender os beneficiários, a nos procurarem através dos canais de atendimento, e-mail, WhatsApp, telefone, né, que a gente fica à disposição deles para auxiliar qualquer dúvida que ainda tenha surgido mesmo depois da live. Tá certo. Andiara? Só agradecer, então, aí a oportunidade, né, de a gente estar junto mais uma vez. E como as meninas falaram, né, o que precisar é só nos chamar, que a gente está aqui para ajudar o associado, ajudar a associação. Enfim, estamos aí. Tá certo. Obrigada. Bom, aos colegas que nos acompanharam até aqui, pessoal, seguimos na luta, né? Estamos aí atravessando grandes dificuldades, mas eu tenho certeza absoluta que tudo isso vai passar. Vai passar, a gente segue aí brigando pela Corsan pública, água não tem dono, saneamento público, e nós vamos seguir nessa luta juntos. Então, fica aqui, mais do que nunca, o meu pedido para que a gente se mantenha unidos, todas as entidades, todas fortalecidos, né? Porque nós somos uma grande categoria, representamos o estado do Rio Grande do Sul e estamos aí nessa luta juntos, né? E é isso, então, pessoal. Muito obrigada. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente às 19 horas e vamos conversar com o pessoal da loja Mix, que é um convênio que nós temos muito bacana, e com a Faculdade Unileia. Então, fica o convite, semana que vem, às 19 horas, as Corsan em casa. Um grande abraço para todos, por enquanto ainda virtual, mas em breve eu quero estar presente e abraçar todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite.